Olá, hoje eu vou falar de perrengues em viagens, eu já tive muitas. Há um tempo atrás, eu fui fazer um intercâmbio, eu e meu filho, para Londres. O primeiro problema que teve foi o voo de volta, que foi suspenso pela companhia aérea e a gente não tinha como ficar na casa contratada, porque a gente ficou na casa com estudantes, a casa da agência de intercâmbio, e eles não queriam resolver isso na véspera da viagem. E eles não queriam resolver, disseram que lá a gente se virava, procurava um hotel. Ora, a gente ia estar procurando hotel e ficar ao léu, não. Eles tinham obrigação de acomodar a gente num voo. E se houvesse necessidade, como a gente foi por Madrid, que a gente ia por outro local, outro destino, para chegar para o Brasil, que eles pagassem a acomodação. Bom, depois desse estresse, foi tudo certo, a gente fez a viagem, ótimo, chegamos lá no aeroporto de Gatwick. O aeroporto, como todos os aeroportos, fica mais longe da cidade. Mas a gente tinha exatamente o roteirinho de qual trem pegar, né, isso com malas grandes, enormes, porque a gente ia passar um mês com roupas, inclusive de frio, apesar de ser verão, o clima para nós que somos nordestinos é frio. Tem dias agradáveis, mas tem dias que fazia um frio, né? Então a gente tinha que levar também roupa de frio. Aí nós pegamos o trem, vimos lá o nome, o horário, estava no horário, no mesmo nome, e entramos, né? Aí eu comecei a conversar, eu, meu filho e outras estrangeiras, mas que não iam para o intercâmbio que a gente, mas eram estrangeiras e pegou o mesmo trem pensando que o destino ia ser a cidade. Eu comecei a conversar com a moça que morava lá no Reino Unido, né, em Londres, na grande Londres, e ela começou a conversar, falando que aqui o Brasil só tinha, assim, que era muito triste, só ter corrupção e tal. Eu disse que nem todo mundo era assim, mas realmente é lamentável. E aí, de repente, aquela paisagem, campo. Cada hora que a gente ia, era para a gente estar se aproximando da cidade e não para a gente ir para o campo. Vaca, outros animais. Aí eu disse, espera aí, a gente pegou o trem errado. Aí essas outras pessoas também que tinham vindo de outros países se alertaram, né? E essa senhora, graças a ela, disse, olha, eu vou descer na estação tal. Aí disse lá o nome de uma estação e aí vou ver, vou perguntar, porque eu não sei realmente como é que vocês voltam e como é que vocês fazem para chegar nesse local. Ok, a gente desceu e algumas pessoas nos ajudaram a como voltar, a como ir para uma estação e a gente conseguiu. Isso demorou. A gente tinha marcado para chegar, eu acho, 5 ou 6 horas na casa. A pessoa ficava na estação esperando a gente, mas quando a gente não chega e que a gente passa do horário, eles simplesmente vão embora e deixam você se virar. Mas graças a Deus, acho que por conta já do problema anterior e que eu responsabilizei a empresa, eles já não quiseram nos deixar na mão. Aí ocorreu a mesma coisa em Wimbledon. O Wimbledon tem uma primeira estação, que é o Wimbledon, que é um vilarejozinho, e depois a segunda estação também com o nome de Wimbledon. Só que era a última estação, que era onde a gente devia descer. Quando a gente viu, próxima estação, next station, Wimbledon, eita, chegamos. Ele não deu esse detalhe pra gente. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Eu não me lembro como a gente se comunicou, acho que foi pela internet, alguma coisa assim. E ele disse não. Aí a gente viu, perguntou, ele disse, não, eu estou aqui na porta. Aí a gente disse, olha, onde é a estação? Aí conseguimos nos comunicar lá e fomos arrastando as malas, empurrando as malas na calçada, pela via. Olha, mortos de cansados. Chegamos na casa, nos acomodamos, soubemos da regra toda da casa, que tinham regras, né? Ótimo. Mortos de cansado.
Isso era um sábado, a gente chegava no sábado, teve o domingo todo, e na segunda, teve o domingo para a gente passear, fazer o que quisesse, e na segunda-feira as aulas já começavam. A gente escolheu o horário da tarde, porque pela manhã, como Londres tem um fuso horário, uma diferença de 4 horas, na época era 5, porque aqui estava no horário de verão, alguma coisa assim, era entre 4 e 5 horas. A gente foi em pleno verão, né, em agosto, assim, fim do verão. Aí a gente ficou lá, foi passear e estudamos, sim, estudamos de tarde. E aí eu disse, ótimo, porque de manhã eu vou me acordar cedo e vou fazer meus passeios. Eu quero conhecer o máximo de coisas que eu puder. E realmente eu conheci. E, inclusive nessa casa eu era a única coroa. E eles até avisaram, olha, a senhora vai ficar com pessoas jovens, tem problema? Eu digo, de jeito nenhum, né? Eu estava com meu filho, consegui ficar como eu queria num quarto individual, eu e ele, problema nenhum conviver com outros jovens, não tinha problema nenhum para mim. E depois eu fui elogiada demais, porque dizia, como sua mãe tem gás, porque eu vivia, eu passeava, eu acordava de madrugada, eu ia para passear, eu ia para lugares longes, eu chegava na hora, no horário certo, que lá também nem é isso. Se você fez um intercâmbio de estudar, você vai para estudar. Você não pode ter falta. Primeiro, não pode ter, eles não admitem isso. E segundo, você não foi lá para turismo, seu visto foi de estudo, então você vai estudar. Existe todo um controle. E segundo, porque você não recebe o diploma se você tiver no máximo 2 faltas. Então eu tinha que fazer tudo isso e começar a estudar de 3h15 da tarde até umas 5h45, 6 horas. Como era verão, 8, 9 horas da noite, 10 horas muitas vezes, estava indo o sol, aquele dia claro, e a gente também aproveitava. Então, tudo isso eu fiz em conjunto. Me cansei muito, mas foi divino. Uma das coisas também, os perrengues, né? Um dia eu disse, eu quero conhecer esse parque. Esse parque faz parte do Royal Park, né, dos parques reais, mas ele fica longe. Ele não fica perto, ele fica longe de Londres. E aí eu disse, eu quero conhecer. E fui. É o Richmond Park. Era um parque que fica diferente dos outros numa floresta. Ele era uma floresta dividida ao meio, passava uma estrada e era um parque deserto. E eu morrendo de medo. Gente, eu vou ver se eu consigo encaixar aqui a luz, porque tá querendo baixar aqui a luz e eu tô, senão daqui a pouco vai ficar muito escuro. Aí eu fui para esse parque. Qual era o meu interesse desse parque? Eu sou louca por animais. Eu queria ir nesse parque por ser diferente e porque ele era um parque que tinha, deixa eu botar mais para cá, veados e alces. Aí eu digo, eu quero conhecer esse parque. Muito me interessa. Saí de casa, eu acho que às 5 da manhã. 5 horas da manhã. Trem, metrô, escambau, ônibus para chegar no parque, porque não tinha. Ele ficava numa zona muito afastada. Não tinha. Vou tentar botar aqui, pronto, agora tá certo. Com essa luz fica melhor. Ficava numa zona muito, mas muito afastada. Então eu tomei toda essa barata aí para chegar, né, ônibus e tal. Desci no último ponto e fui. E medo, viu? Me deu medo, porque eu digo assim, meu Deus, esse parque tão deserto. Será que tem problema? Aí tinha pessoas pedalando, a estrada passava no meio do parque, tinha floresta para cá, floresta. Lindo, lugar lindo. Aí eu fui onde tinha um laguinho, tudo muito distante, porque era uma área enorme desse parque. Não é como os parques centrais, os parques mais centrais de Londres, não. Era enorme, enorme, enorme. Numa ponta oposta, assim, quilômetros, ficava o restaurante, ficava o banheiro, essas coisas. E aí eu fui primeiro para o laguinho,
vi os patos, né? As pessoas dão pão aos patos, as crianças também. Cachorros, que eu digo, meu Deus, até os cachorros aqui são educados, né? Pegando, igual a filme, jogava gravetinho, o cachorro trazia para o dono. Pronto, curti lá um pouco e tal. Eu sempre ando com garrafa d'água, porque eu bebo água, muita, muita água, sabe, gente? Muita, eu estou tentando aqui ver. Muita água. E aí eu com garrafa d'água, quem bebe água tem vontade de fazer xixi. Aí eu vi alces assim, pertinho de mim, pertinho, assim uma distância. Até as pessoas disseram, olha, cuidado, porque eles às vezes são assim, tá perto, mas não chega tão perto, porque depende muito, eles ficam cismados e tal e tal. Mas, tranquilo, né? Eu andando. E eu queria ver os viadinhos. Ah, que lindos, maravilhosos, estilo Bambi do filme da minha infância. Queria porque queria ver. Fui andando, andando e perguntei a um ciclista onde é que vi se ele tinha visto, porque lá tinha veados, eu queria ver e tal. E ele disse, não, a senhora está muito perto, vá aqui em frente, que do lado esquerdo eu acabei de passar, tem vários. Ai, coisa linda, lá vou eu. E eu já tinha bebido muita água, uma vontade imensa, enorme de fazer xixi. O restaurante ficava a quilômetros. Eu ia fazer xixi nas calças. Eu não sei se foi antes de eu ver os viadinhos ou depois de eu ver os viadinhos que eu disse, meu Deus do céu, espero que aqui não tenha câmera, porque se os viadinhos estão aqui, se os alces estão aqui, se os patos estão aqui, eles fazem xixi, cocô, não há nada demais, eu vou fazer porque eu estou aqui sem aguentar. Eu ia fazer literalmente nas calças. Aí fui para umas árvores e tal, né? Graças a Deus não tinha câmera, porque isso ia ser infração. Ai, me aliviei por completo. Maravilha. Vi os tais dos viadinhos e quando eu estava andando, uma pessoa veio me seguindo. Aquela neurose do Brasil. Meu Deus do céu, esse parque aqui deserto. Eu sozinha, eu uso uma bolsa nas costas, eu sozinha. Ai, Jesus, será que esse homem tá... E ficava olhando, né? Olhando para trás. E o homem também olhando. Até que esse homem resolveu me seguir. Aí eu gelei, eu digo, eu vou parar. Eu vou parar para ver qual é esse homem. Foi uma paquera, acho. Ele era egípcio. Ele perguntou se eu era italiana. Eu disse que não, que era brasileira. E ele queria almoçar. Aí eu disse, não vou. Mas por quê? Vamos almoçar. Eu ia almoçar com uma pessoa estranha. Meu filho ria para se acabar quando eu contei isso. Mãe, você foi paquerada, eu digo, vou nada, eu não vou aqui no Brasil, eu vou com estrangeiro para saber, não sei nem onde as coisas, onde eu tô direito, né? Porque eu me aventurei, eu gosto de me aventurar, mas não vou. E voltei para casa. Esse foi dos pontos assim que eu me diverti bastante e que foi perrengue também. Aí, um outro dia, eu resolvi ir num teleférico, que é da Emirates Air, maravilhoso. Bote distância nesse. Andei, também saí de casa de madrugada. Todos os dias eu praticamente saía de madrugada. Dormia meia-noite, mas saía de madrugada, porque a gente também, quando saía da aula, a gente ia para pubs, a gente ia conhecer, né, London Eyes, ia conhecer tudo, né, que tinha para conhecer. Afinal de contas, era uma excelente oportunidade. E aí eu fui para o teleférico, né, vi a cidade toda. O rapaz perguntou se eu queria ir de volta, porque eu podia ir e voltar pelo mesmo lugar. Eu disse, não quero, eu quero ir. E quando chegar lá, eu pego o transporte para voltar. Tá, né? Comprei só o ticket da ida. Atravessamos por cima o teleférico Rio. Quando chego no outro lado, era uma estação de trem. Que trem se confunde lá com metrô, enfim, mas era trem.
cadê a estação de trem? Cadê o cara para vender o bilhete da estação de trem? Não tinha. De repente, aí eu disse, não, eu tenho que observar para ver como as pessoas estão fazendo. Aí vi uma máquina lá, mas uma máquina que eu não sabia nem como usar. Cheguei perto da máquina e digo, meu Deus, qual o destino? Eu sei o destino, mas eu não estava sabendo como fazer a operação lá na máquina. E agora? Aí esperei umas 2 pessoas, aí vi que as pessoas, eu digo, essa máquina vai dar o troco, tem que ser moeda, tem que ser, enfim. Aí pedi a alguém, que estava um jovem, ajuda, eles são muito solícitos para ajudar. Eles não são muito de conversa, mas são assim, conversa na rua, como aqui. A gente está esperando o ônibus, começa a conversar. Eles não são. Mas quando você diz que precisa de ajuda, eles são muito solícitos, são muito dados. Aí essa pessoa comprou para mim o ticket. E eu fiquei naquela neurose se eu estava realmente no destino certo, porque eu já tinha, quando eu cheguei, tomado um trem errado, etc. Eu precisava chegar na minha aula na hora da aula, né? Porque, assim, fez chamada, não tem essa desculpa lá de, eu cheguei, eu me atrasei. Não, não tem. Você leva a falta e já não pode ter uma segunda falta, etc. É muito rígido na escola. Aí eu digo, meu Deus, quem eu vou perguntar? As pessoas lá, tudo com cara de paisagem, que ninguém gosta de falar, né? Todo mundo nos seus mundos. Aí eu digo, não, vi uma policial. Aí eu disse, eu vou perguntar a essa policial, porque como policial, né, ela tem que, por força das circunstâncias, ajudar, tentar ser gentil. Aí perguntei que eu ia para tal canto, mostrei, papapá, se eu estava no trem certo, porque já tinha acontecido coisas antes, né, de tomar o trem errado, com o mesmo destino. Não, a senhora tá, mas a senhora vai demorar bastante, porque eu estava assim. Quando você sai no outro lado do rio, quando você desce no outro lado do rio, é uma distância ainda maior do que quando eu fui, porque você está numa outra cidade, numa outra coisa. Aí eu, tudo bem, né? Fui, aí comecei a prestar atenção. Quando chegou no destino que eu sabia, a estação de metrô, peguei o metrô e fui para a aula, porque a gente sabia disso. Aí, essa foi a das aventuras, essas foram algumas das aventuras e perrengues que eu passei lá em Londres. Hoje contando é tudo lindo, né? Mas na hora a gente fica bem tenso. Quando a gente começou a andar, assim, que andava de noite, meia-noite, as pessoas andam tranquilamente, sem problema nenhum. A gente fazia viagens no final de semana, ficava meio assustado. Depois a gente foi relaxando e ser roubado e tal. E a gente foi percebendo que tudo tem câmera lá, né? Não é assim, é totalmente diferente, tudo funciona. Claro que você ficar com a cara pro ar, óbvio que vai ter batedor de carteira, pode ter, né? Mas eles normalmente são assim. Eu sempre pedi ajuda. Uma coisa interessante, eu que tomo muita água, tinha muita dificuldade porque não existe banheiros públicos em Londres. Então o que eles faziam? Iam para o McDonald's, as lojas do McDonald's serviam de banheiro público, porque eram as únicas lojas que permitiam que você entrasse sem consumir, porque lá você só usa o banheiro do local, do estabelecimento, se você consumir. Quando eu fui no Palácio de Buckingham, eu estava também desesperada e o rapaz só para quem consumia. Eu pedi um pastel, pronto, já estava consumindo, já tinha justificativas e aí fui para o banheiro, numa boa, porque, né, água também, eu não tive perrengue, não passei perrengue, as pessoas compravam água, eu sempre estudo muito, como eu disse, os lugares que eu vou. E não precisa comprar água, tem uma lista de países em que você bebe água da torneira e a água é tratada e é decente e etc. E lá eu fazia isso. Então, maravilhoso, tomava minha água o tempo todo. Agora uma nova situação, essa mais recente em Veneza. Em Londres, como eu disse, eu fui com meu filho, né, para um intercâmbio de 1 mês que foi muito proveitoso. Só para encerrar essa questão, as pessoas lá não gostam de falar. Teve uma outra situação. Eu estava no ponto de ônibus, era de ônibus, que ia pegar o ônibus para ir para a estação de metrô.
Aí tem uma senhora tão fofinha. Aí eu disse, eu vou conversar com ela. Ela se virou para mim e disse, você me conhece? Aí eu disse, não. É porque no meu país é muito comum a gente tentar conversar, fazer amizade com as pessoas. A senhora desculpa. E ela, mas levei um fora. Né? Eu digo, não, não tem problema, né? Não sou daqui, não vim para ficar, eu não tô nem aí com essas coisas. Não, não esquento mesmo, sabe? Posso esquentar com outras, mas com essas não. Aí, Veneza. Veneza eu fui com uma excursão. Só que assim que a gente chegou lá em Veneza, se hospedou no hotel, eu sempre pego os cartões do hotel. Porque vai que você se perde, vai que acontece alguma coisa, você mostra o hotel, as pessoas lhe seguem. Aí quando eu cheguei no quarto, eu nessa época ainda dividia quarto com pessoas, né? Que depois eu passei a ter o quarto para mim, para não ter incômodo nenhum, né? Às vezes uma pessoa quer o ar-condicionado, o outro não quer, uma pessoa acorda cedo e fica mexendo na mala, a pessoa, enfim, cada um tem, né, os hábitos de usar o banheiro, enfim. Então essa pessoa que estava no quarto disse, vamos dar uma voltinha. Eu disse, vamos. Aí eu atravessei a ponte do hotel onde a gente sabe e começamos a andar. Só que ela começou a dizer, não, eu acho que eu não vou não. Eu digo, olha, você sabe voltar? Não sei nem se ela ficou chateada comigo, mas eu achava que eu não deveria voltar. Se a gente só tinha ido a ponte, atravessou a ponte e ia reto, para mim não tinha problema. E eu queria ver as coisas, eu queria. A excursão ia de noite lá para a Praça de São Marcos, mas para ver as lojas abertas e tal, porque o walk tour, né, o turismo a pé, ia ser só no outro dia. Lá vou eu, crente que eu estava com cartão. A minha sorte, assim, é que eu presto muita atenção nas coisas e fixei na mente, embora na hora eu não tenha me lembrado o nome do hotel e o lugar onde a gente estava. Gente, chego na praça, curto, e agora? Eu me perdi. Lá é um verdadeiro labirinto. O que é que eu vou fazer? Eu digo, a primeira coisa é não entrar em desespero. Calma, Mônica. Vamos ver como é que você vai sair dessa situação. Se você estivesse numa cidade, o que é que jornalista sempre faz, né? Um dos melhores informantes que a gente tem, informante para tudo que você quer. Você faz matéria de campo, matéria de campo quando eu digo de alguma coisa que acontece no bairro, etc. São os taxistas. Mas lá em Veneza não tem táxi, não tem ônibus, as pessoas andam a pé ou de vaporeto, que é aquele barco que faz o rio. Mas eu não sabia nem onde estava. Eu pensei que estava com o cartão do hotel. Mas eu acho que eu devo ter tirado na hora, deixado algumas coisas no quarto e andei. Quando eu procurei o cartão, nada. Aí me bateu aquele desespero. Estou perdida, não sei como voltar. O que é que eu fiz? Espera aí, vamos primeiro respirar aqui, relaxar e pensar. O que é que você pode fazer? Aí botei a minha bolsa nas costas, assim, na cabeça, deitei lá no rio, né, nos degrauzinhos, em cima, fiquei olhando o céu, relaxando e vou pensar. Aí eu digo, não, eu vou entrar numa dessas lojas. O italiano, para nós, pode ser a questão cultural deles, mas para nós eles são muito grosseiros, respondem assim muito rispidamente, sabe? Eu vi isso no hotel, eu vi em alguns lugares que eles não têm paciência, nenhum europeu tem paciência de esperar. A gente tem esse hábito e tem que, você está no país dos outros, você tem que andar de acordo com as regras do país dos outros. Então eu não faço ninguém esperar, eu vou direcionada. Eu quero isso. Aí em Londres é assim, se você passar mais de um minuto para dizer isso aqui, às vezes a gente vai querer um doce, um pão e fica, e esse aqui? Lá não, o cara sai com tudo. Mesma coisa também em Veneza, mesma coisa na Itália, mesma coisa em todos os países. Você tem que ser muito decidido, muito certo, eu quero isso, está aqui.
Aí eu digo, eu vou entrar numa loja e vou dizer que eu me perdi, que eu estou sem a internet do meu celular, que realmente estava no momento, não me lembro mais o motivo, e que pedi para que me ajudem. Isso depois de eu ter me acalmado, né, tal. Aí entrei na loja, era um casal. Aí eu disse, olha, vocês podem me ajudar, eu estou perdida. Porque para eles não acreditavam que era muito simples andar em Veneza. Apesar de ser um labirinto, é muito simples. Mas eu não sabia a manha de andar em Veneza, lá pelas ruelas, né, aquelas vias tão estreitas. Então, eu realmente, para mim, estava perdida. Totalmente, né? E estava de fato, porque eu não sabia nem como ia chegar. Porque eu podia voltar de vaporeto, talvez. Eu podia, como eu fiz, voltei a pé, sem problema nenhum. Mas eu tinha que achar o caminho das pedras, que eu não sabia. E como eu me situava. Aí ele foi bem resistente, sabe? Eu disse, olha, o senhor, por gentileza, poderia usar a sua internet, eu estou sem internet. Aí veio na mente, eu estou num hotel que o nome é francês. Aí depois veio na mente o local, na ferrovia. Aí ele disse, não tem hotel nenhum. Eu disse, tem, com o nome. Eu insistindo, viu? E ele falando lá com a mulher, como quem dizendo, é demais. Né? Algumas coisas eu não sei italiano, mas algumas coisas eu entendi. Eu disse, olha, não precisa ficar me criticando, eu só estou pedindo ajuda. Aí eles deram uma brecada, né? E, até que ele achou La Belle Époque, uma coisa assim, que era o nome do hotel. Aí quando ele disse, não, que só tem Belle Époque, eu disse, é esse mesmo. Eu estou num bairro chamado Ferrovia. Eu não sabia se o nome era bairro, mas eu disse, né? Eu estou num lugar chamado Ferrovia. Ah, é muito simples, você segue aqui em frente e vai em frente toda a vida, a senhora vai andar bastante, mas andar bastante eu já tinha andado, né? Mas a senhora vai chegar no seu hotel. Eu ressabiada, morrendo de medo, meu Deus, e se eu vou aqui para um outro lugar? Aí eu andava um pouquinho, ficava, perguntava a alguém que estava na porta, assim, de uma sorveteria, né, o vendedor. Eu disse, olha, eu estou indo certo, é por aqui para a ferrovia. Não, a senhora está certa. E nunca chegava aquilo. Até que um deles, nessas paradas, porque eu fiz várias paradas para ter a certeza que eu estava no caminho certo, me ensinou que as placas ficam em cima de algumas esquinas, não de todas, em pedra e com a setinha. Então, que eu iria ver aquilo ali, né? E olhava para as placas, mas continuava perguntando, né? Qual era o sentido e tal, para não me perder. Consegui chegar. Quando eu fui chegando, ninguém da excursão soube que eu tinha me perdido, porque isso não interessava dizer, não por vergonha nem nada, mas a aventura foi minha. E as pessoas estavam saindo, e eles, inclusive, quando foram para a praça, já estavam muitos bares fechados, eles não aproveitaram o tanto que eu aproveitei, né? Porque eu conheci as lojas, eu conheci barzinhos, né? Lá não tem essa história sentou, você tem que consumir, não tem essa de, eu vou ficar aqui na enrolação. Não, não tem isso não. O hotel. O hotel, curiosamente, tem um elevador. Mas o elevador era. O hotel é muito bonito, sabe? O hotel é muito bonitinho. O local do café da manhã, bonito também. Muito charmosinho. Os quartos minúsculos, minúsculos para ser quarto para duas pessoas. Para uma já era minúsculo, muito estreito. E diz, não, o hotel tem elevador. Gente, o elevador só dava a pessoa e a mala. Quando não podia ter mais de uma pessoa no elevador, nem cabia. E quando a gente chegava no andar, ou subiam as escadinhas nesse andar para ir para os quartos, ou desciam as escadinhas para ir para outra ala do quarto. Enfim, foi isso, foi tudo bem, né? No outro dia a gente foi fazer um passeio
que eu acho que foi com um barco a motor, mas não era uma gôndola exatamente, mas o que mais o cara disse, ou foi uma gôndola, mas eu não lembro ao certo, eu sei que não, foi a motor, essa vez foi a motor. Aí as pessoas, o condutor, né, lá dizia que a gente não podia estar se levantando. E o dono da agência, querendo tirar fotos, eu estava no final, né, o último banco era o meu. E não teve uma mulher lá que quase a gente leva, cai todo mundo, porque ela decidiu se levantar para que eu aparecesse na foto. Meu Deus do céu, ia ser um banho, todo mundo ficou apavorado, mas pronto, passou isso aí. Esse foi foram os perrengues lá de Veneza. Numa outra viagem que eu fui, eu não me lembro se foi no interior da França, mas eu acho que foi no interior da Alemanha. A gente diz assim, o europeu é tão honesto, tal, tal, tal. E não é, porque a gente foi experimentar um determinado doce, uma coisa assim que era típico da região. E aí a moça cobrou, era um euro. A moça cobrou dois. Aí, como eu disse, eu presto muita atenção. Aí vi outro rapaz atendendo numa outra sessão mais para dentro e cobrando $1. Eu disse, peraí, eu estou sendo roubada? Não. Aí voltei e disse, olha, eu quero meu troco, porque você cobrou 2 euros. A mulher ficou toda sem graça, mas me deu o meu troco e de uma amiga também que estava junto de mim. No Chile, outra viagem que eu fiz. A gente foi com a agência, mas as pessoas queriam ir, era para ir muito cedo para ver a queima de fogos. Ah, não vou não. Tipo 10 horas da noite para ficar em pé, 9 horas da noite para ficar em pé até meia-noite. Aí eu decidi, e uma amiga foi comigo, aí também disse, não, vou com você. E de metrô, perguntei ao guia como é que qual estação a gente saltava e fomos. Fomos ver a queima de fogos sozinho. Né? O pessoal ficou lá de 9 horas. Ah, não queria isso. A gente chegou mais tarde um pouco, também ficamos esperando, as pessoas muito educadas. Na volta, voltamos de metrô, tudo muito tranquilo, tudo muito organizado, tudo muito diferente. Em Gramado, eu sou de tentar ver as coisas diferentes. Também fui numa excursão, mas peguei um tour totalmente diferente, que ia pelas mansões, não ia ser aquele tour. Eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de conhecer. Essa, no circuito das águas também, que eu fiz aqui em Minas, eu fui para umas cidades de Minas que as pessoas ficavam só no hotel. Eu disse, não, se eu estou na cidade, eu quero conhecer, né? Mesmo que seja o interior, eu quero conhecer, eu quero ver o que tem. Aí fui explorar, porque é a minha paixão, explorar, conhecer, saber como é aquela cidade, conversar com as pessoas. Aí tinha passeio de charrete, lá eu fui para passeio de charrete, foi bem divertido. Numa das cidades da Alemanha também, as pessoas a gente ficou hospedada numa cidade que tinha um castelo lindo, maravilhoso, mas o passeio oferecido pela agência era para uma outra cidade que era ruínas, que talvez valesse a pena. Eu digo, olha, se eu estou nessa cidade, eu quero conhecer esse castelo, é uma cidade pequena. Aí conversei, conheci gente brasileira no hotel, foi muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Em Portugal, eu não gosto de excursões para fazer compras, assim. Eu posso até comprar, mas com esse intuito, você vai para fazer compras naquele lugar, nem tem cada um é cada um. Tem gente que vai só comprar, tem gente que não pode ver um shopping, não pode ver um outlet, tem que comprar. O meu objetivo de viagem é conhecer, adquirir conhecimento, saber como o povo vive, as diferenças. Eu presto atenção, como eu disse, a tudo, eu quero saber tudo, eu tenho sede de conhecimento. Eu experimento, tem coisas diferentes, vamos experimentar para ver se eu gosto ou não. A não ser que seja muito, muito, muito absurdo para o meu paladar. Mas fora isso,
Vamos ver, vamos saber. Eu adoro essas coisas. Aí em Portugal, assim que a gente chegou, a gente ia ter a tarde livre. E a agência ofereceu e todo mundo quis ir. E a gente ficava no Parque das Nações, em frente ao Parque das Nações, onde tem muita coisa para se ver, inclusive o oceanário. Aí eu disse, eu vou não para esse lance. Fiquei lá, conheci o oceanário, fiz o que eu queria, o que eu gosto. E, inclusive, deitar, descansar, porque você depois de um voo noturno, né? A gente chega morto, a gente chega no outro dia de manhã, mas chega cansado, né? De tarde, aliás, que a gente chegou. Você chega morto, fuso horário, diferença de horário, essas coisas todas. E as pessoas brincavam, como todo europeu no tempo que tem sol, fica no parque. Então eu deitei no parque, fiquei lá, comi, fui conhecer, tirei foto. Outra coisa que eu adoro, amo de paixão, é tirar fotos. Minhas selfies ou não, mas eu não gosto que ninguém fique tirando a minha foto. Porque às vezes tira, mas não quer, não é do jeito que a gente quer, corta o pé, corta isso. Então eu já tiro foto selfie que está perto, está o fundo que eu quero e está tudo certo para mim. Então eu não incomodo ninguém. Não gosto de estar com aqueles paus de selfie que dizem, eu não gosto daquilo, acho um trombolho para estar andando e tudo mais. Aí foi ótimo, lá em Portugal. Aí depois voltei para o hotel, que o hotel era relativamente perto, acho que uns 10 minutos mais ou menos. E no outro dia fui na excursão, segui na excursão. Eu gosto de viajar tanto por excursão, agora eu não sigo muito a regra, assim não. Tem dia livre, eu me jogo, sabe? Ou então, às vezes a excursão tem muito de você ter horário e é muito cansativo. É fato, é cansativo, mas você, quando eu quero viajar despreocupada, sem estar com muita coisa, eu viajo com excursão, porque eles é que fazem tudo e eu só fico ali, né, de boa. Las Vegas. Las Vegas, pessoal, assim que chegou, o tour era para ir para compras. Alugaram carros para ir para compras, não sei o que. Eu digo, não faz minha cabeça. Eu conheci, eu acredito que todos os hotéis de Las Vegas, todos. Eu fui nessa época também com a colega de quarto, ela tinha problemas de locomoção. Ah, eu não aguento não, tá? E Las Vegas funciona de noite praticamente, né? De dia muito pouca coisa. Então eu fiz, como eu disse, mesmo andando, indo com a excursão, eu sempre leio sobre o local, descubro as coisas e tal. Então eu descobri lá o metrô de superfície entre um hotel e outro, que, que o pessoal nem sabia. Para evitar esse lance da colega que não podia andar, eu percebi que o hotel da gente oferecia scooters, que são aqueles triciclozinhos, aquelas motozinhas, né? Que a gente fica sentado. Aí negociei o valor e tal, e a gente foi conhecer as coisas, né? Os hotéis muito bonitos, cada um mais deslumbrante do que o outro. Andamos nesse metrô de superfície, etc. Fomos a show com a scooter. Né? E no começo a gente preocupada, o pessoal do lado, não, a senhora deixa a bateria dentro da scooter mesmo, que tinha uma cestinha, e a gente todo, meu Deus, vão roubar, né? A gente com tanto hábito de roubo aqui, de tudo que furtam. Não, não tem problema. Aí a gente chegava no show, entrava no hotel de scooter, descia na porta do teatro, botava lá na tomada, enfim, conhecemos o mundo e o fundo lá. Muito, foi um passeio muito divertido. E as pessoas foram, muitas delas, para jogar. Eu até joguei assim para ver como é que era e tal. Mas o meu foco era conhecer, né? A gente foi em muitos lugares legais, muito mesmo. Miami. Todo mundo que vai a Miami, você tem que alugar um carro. Alugar um carro é um transtorno, na minha opinião. Porque isso requer estacionamento, que é caríssimo, você não pode parar no meio da rua. Um GPS, você conhecer muito bem a cidade, para não estar fazendo barbeiragem.
E se você não conhece a cidade, não transita pela cidade, eu gosto de andar a pé, gosto de metrô, né? Gosto de transporte público. Então, mas você foi para Miami e não alugou um carro? Não, e conheci diversos locais que muita gente pode não ter conhecido. Lá tem metrô de superfície por vários locais que param tranquilamente e é de graça. Lá tem esse metrô de superfície. Tem uns ônibus que parecem aqueles ônibus escolares, né? Trucks, não me lembro como é que eles chamam, trollers, com ar-condicionado. Aqueles ônibus escolares, todo mundo vai sentadinho, gratuito. Se não me engano, esse era gratuito. A gente não precisava ou pagava uma taxa mínima. A gente foi ver onde tinha as pinturas nos muros com eles. A gente foi numa mansão secular lá de um empresário mega hiper milionário que no passado ele já tinha construído uma espécie de geladeira. Olha, tinha piscina aquecida. Olha, o cara era o suprassumo do máximo. E a gente foi de ônibus. E a gente conheceu assim o que você imaginava. A gente ficou com medo, assim, um medinho do pessoal que os sem teto, né? Se era como aqui, porque tinha muito em Miami, muito mesmo. Eu vi bastante. E muito espanhol, né? Conhecemos pessoas, fizemos passeio, fiz aquele passeio para que a minha colega não quis fazer, eu fiz aquele passeio de conhecer as mansões todas, é bem interessante. E a gente se virou muito bem, sem praticamente gastar nada de transporte, não precisar de alugar carro, como as pessoas acham, não precisar de estacionamento, porque você não pode parar, estacionamento é caríssimo. E a gente conversou com brasileiros que moravam lá, com estrangeiros que moravam lá, e foi muito legal. Mas esses foram algumas das coisas, uns perrengues, né, como eu digo, uns problemáticos, outros de descoberta mesmo, que eu acho que quem viaja, quem quer viajar, a pessoa tem que ir assim, desprovido e de bom humor para resolver o problema, porque se você ficar com raiva, você não vai conseguir resolver os problemas. A gente fez uma excursão também de navio, que toda vez eu gosto muito de sentar na frente, então eu peguei a manha de como é que as pessoas faziam, tinha um número do ônibus e tal, e só era descer, e aí eu sempre sentava no lugar que eu queria. Em Cartagena, em Cartagena, muito interessante. Bogotá é um local que eu indico para conhecer, é muito legal mesmo. Essa viagem foi montada, eu montei essa viagem com uma amiga, a gente foi com um amigo, o roteiro, as compras, tudo. Cartagena tem uma característica bem interessante. Lá, os táxis não têm taxímetro. A corrida é assim, aleatório. Pede quanto? A gente tem mais ou menos uma ideia, né? Eu perguntava no hotel, quanto é daqui para ir para a cidade amuralhada? Geralmente é X. Tá bom, X. E quando a pessoa queria cobrar mais, a gente não pagava. E de lá dessa cidade, a gente foi conhecer outros pontos turísticos, que eu tinha elencado vários pontos, né? Mas era uma briga, briga boa, porque, meu amor, os taxistas olham, dizia assim, meu amor, não pode fazer esse preço. Não, o que o senhor está cobrando não pago, o senhor vai querer, eu pago tanto. A gente ria para se acabar, sabe? Porque era incrível, eles diziam preços absurdos e a gente aí tinha que... É cultural ter que pichichar o preço
da corrida de táxi. Vê só, porque não tem, eles cobram o que eles querem e aí a gente tem que entrar num acordo para ver o que é que a gente paga, para que está dentro do orçamento da gente. E deve ter muitas outras coisas que eu agora não me lembro, mas que fazem parte da história de quem viaja, né? Que tem sempre alguma coisa assim que marca algumas coisas erradas que a gente faz e depois e depois percebe o que fez, enfim, é coisa de viajante. É isso, espero que tenha divertido. Não, não sei se foi divertido ou não para vocês que estão assistindo, mas hoje eu conto as coisas com muita tranquilidade. Algumas eu passei realmente sufoco, como quando eu fiquei perdida. Passei sufoco lá em Veneza que não foi fácil. Mas é isso. Até uma próxima vez.